Olá pessoal, essa é a oficina 16 do módulo Uso Profissional do Computador, onde continuaremos estudando Excel. Nessa aula, veremos o que é referência, relativa e absoluta, como utilizar a alça de preenchimento, também as funções maior e menor. Vamos começar. Para isso, aqui eu já criei uma tabela. Antes de acompanhar o vídeo, pause ele e faça a tabela. Então, você pode ter percebido que aqui na tabela eu só digitei unidade 1 e deixei o espaço do nome dos alunos em branco. Para ficar prático para a gente, vou escrever aqui aluno 1, aluno 2, e aqui poderia seguir a sequência até o aluno 5. Mas se tivesse que escrever 10, 15, 20 alunos, para que não precisasse digitar aluno 1, 2, 3, 4, temos aqui na nossa célula esse quadradinho aqui no canto inferior direito, que é chamado de alça de preenchimento. Nessa aula veremos algumas funções dela, mas nesse caso específico, se estamos digitando uma sequência de alunos, aluno 1, aluno 2, se eu clicar na alça de preenchimento e arrastar para as células abaixo, ele vai continuar a sequência. Então, se tem aluno 2, o próximo vai ser aluno 3, quando eu arrastar, o próximo vai ser 4, e depois dele, aluno 5. Do mesmo jeito aqui na unidade. Eu tenho aqui unidade 1, clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto para a direita, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Essa é uma das funções da alça de preenchimento. Se eu quisesse escrever um dia da semana, vou escrever aqui segunda-feira. Todos sabemos que existe uma sequência, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e o Excel nos ajuda a digitar essas informações. Clico na alça de preenchimento e vou arrastando para a direita. Perceba que embaixo já mostra um balãozinho, a próxima informação que será mostrada. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e assim sucessivamente. Vou aqui aumentar o espaço para que possamos ver melhor. Posso também fazer isso com os meses do ano. Então vou escrever aqui janeiro. O próximo vai ser fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente. E eu poderia também fazer isso com números se eu quisesse fazer uma contagem. Se eu estou escrevendo aqui, 1, 2, para que eu não precise digitar o resto, vou selecionar aqui o valor 1 e 2, venho na alça de preenchimento e vou arrastando até as próximas células. Perceba que no balãozinho já vai mostrando o valor que vai ficar 3, 4, 5, 6 e vai seguindo a contagem. Se eu só tivesse digitado o número 1 e eu fosse fazer a sequência somente com ele, quando eu clicasse e arrastasse para as próximas células, ele não criaria uma contagem, ele replicaria o valor. Se eu quisesse mostrar para o Excel que eu quero fazer uma contagem, eu seguro na alça de preenchimento e seguro a tecla Ctrl e vou arrastar até as células que eu quero. Então vou soltar o botão do mouse e aqui eu tenho minha sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tivesse arrastado para cima, ele ia voltar na sequência. Ia ser 0, aí menos 1, menos 2, menos 3. Se eu puxar para a esquerda, ele também vai voltar. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui para a direita ele vai somar. 2, 3, 4, 5. Então, você pode fazer isso com vários números. Nós vamos continuar. Aqui na nossa tabela nós temos uma coluna média parcial e média final. Nas aulas anteriores você aprendeu como calcular a média. Só lembrando que toda função ou toda fórmula que vai ser utilizada no Excel, temos que começar com o sinal de igual. Então digito aqui igual, média, que é a função que eu quero, e vou aqui digitar o intervalo que tem os valores que eu quero achar a média. Fecho o parênteses e aperto o Enter, ele calcula a média. Então, 8 com 6 com 8 com 10, a média é 8. Se eu for calcular a média do aluno 2, digito aqui igual média, digito o intervalo, então seleciono o intervalo, fecho os parênteses e ele vai ser calculada a média. Mas se tivéssemos 10 alunos, esse procedimento já seria demorado, pois teria que digitar função por função para descobrir a média de cada aluno. Podemos utilizar também a alça de preenchimento.
que ela vai replicar a função que digitamos aqui nessa célula para as outras abaixo, fazendo a alteração somente aqui na referência. O que temos que saber? Quando temos uma função e vamos utilizar a alça de preenchimento, cada vez que ela pula uma linha, então se estamos aqui na linha 3, se eu pular para a linha 4, ele vai alterar minha referência aqui um valor em cada. Então, eu vou somar 3 com 1 e aqui 3 com 1, vai dar 4. E vamos ver isso na prática, fica mais fácil para vocês. Então, se eu clicar e arrastar aqui para baixo, na minha função de cima eu tenho B3 até E3. Na de baixo eu tenho E4 até E4. Então, como eu pulei uma linha, ele somou mais um no valor que eu tinha na minha função original. Se eu tivesse copiado aqui em Ctrl C e eu colar aqui nessa célula, eu estou pulando duas linhas. Então, nesse valor aqui, eu vou somar 3 com 2, vai dar 5, vai ficar B5, e somar aqui mais 2 vai ficar E5. Vamos ver. Ctrl C, venho aqui Ctrl V, e ele mudou isso. B5 e E5. Ele só está mudando o número porque eu estou continuando na mesma coluna, só estou mudando as linhas. Então, quando eu mudar de linha, o que vai ser alterado serão os números das minhas células. Se por acaso eu tivesse vindo aqui para o lado, ou usado a alça de preenchimento, ou clicando Ctrl C, Ctrl V, aqui ficou a mesma coisa. Então, o que mudou nessa minha função original, eu tenho aqui B3 até E3, e nessa eu tenho C3 até F3. Percebam que a letra da coluna mudou. Porque como eu mudei de coluna, e eu mudei uma coluna, ele vai alterar o valor da minha função. Então, uma letra depois do B é o C, por isso que está aqui. E uma letra depois do E é o F. Então, aqui ficou F. Então, se eu tivesse copiado essa função para a célula I, então se eu andei 1, 2, 3 colunas, então eu vou ter que fazer o cálculo se eu pensar em 3 letras depois do B. Então, eu tenho C, D e E. Então, vai ficar E3. E aqui pensando em 3 letras depois do E. F, G, H. Então, vai ficar H3. Vamos conferir. Clico aqui Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, ficou E3 até H3. Aí você deve estar se perguntando por que isso acontece. Isso acontece porque essa referência que estamos utilizando é uma referência relativa. No decorrer que vamos mudando de célula, ela vai se adaptando. Ou adaptando as linhas que mudamos, ou as colunas também que foram alteradas. Mas, nesse caso, eu vou arrastar e descobrir a média parcial. Se por acaso o professor quisesse, além da média parcial, eu quero a média final, que eu vou pegar a média das notas das 4 unidades e vou somar com a pontuação extra. Então, o que deveríamos fazer? Igual, média, coloco o intervalo para calcular a média, e aqui, ó, ao invés de dar Enter, vamos colocar um mais, a referência para o valor da pontuação extra. Então, aperto Enter, a pontuação extra foi 1 ponto. Então, minha média sem a pontuação extra ficou 8. Já com a pontuação extra ficou 9. Vamos tentar usar a alça de preenchimento. Clicando e arrastando. Vemos aqui que os valores não foram alterados. Vejamos por quê. Enquanto aqui eu estou calculando a média e somando o valor de B9, que é onde tem o número 1, que é a nossa pontuação extra, aqui na outra célula eu estou pegando a média e somando com B10. B10 não tem nenhum valor. Na próxima, eu estou pegando a média e estou somando com B11. B11 também não tem nenhum valor. Acontece isso também nas demais. B12 não tem valor e também B13 também não tem valor. Mas eu não queria que essa célula aqui fosse mudada. Eu queria que sempre fosse calculada a média mais esse valor aqui, que é da pontuação extra. Para que, quando utilizarmos a alça de preenchimento, a referência não mude, teremos que deixar a referência absoluta. Para fazer isso, temos que utilizar o
símbolo de cifrão. Então, se eu quero bloquear a letra, ou seja, a coluna, eu coloco o cifrão antes da letra. Se eu quero bloquear o número, ou seja, a linha, então eu coloco o cifrão antes da linha. Se eu quero bloquear os dois, eu coloco um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. No nosso caso, só precisaremos aqui do cifrão antes do número. Vou aqui clicar e arrastar na alça de preenchimento e vamos perceber que os valores foram mudados. Então, onde é 6,5, com um ponto ficou 7,5. Onde é 6,8, com um ponto ficou 7,8. Se eu mudar aqui a pontuação extra para 2, ele vai aumentar 2 pontos. Se eu mudar aqui para meio ponto, ele vai somar meio ponto na média final. E todos eles estão fazendo referência ao B9, porque foi utilizada uma referência absoluta. A referência absoluta, ela não altera quando copiamos as funções das células. Mas vamos continuar. Se eu quero achar as maiores e menores notas que eu tenho aqui nesse boletim, eu posso utilizar a função maior e a função menor. A função maior para achar as maiores notas e a menor, como o próprio nome já diz, para achar as menores. Então, eu tenho que digitar sempre com o sinal de igual maior, abro parêntese, tenho que escolher o intervalo onde estão as notas, aperto o ponto e vírgula, e aqui eu tenho que dizer qual a colocação da nota que eu quero. Daqui eu quero encontrar a maior nota. Então, o que eu estou dizendo para o Excel? Eu quero que nesse intervalo aqui, de B3 até E7, você encontre a maior nota. Aperto Enter e a maior nota é 10. Se eu quero achar a terceira maior nota, venho aqui igual, maior, coloco o intervalo e eu tenho que dizer, ó, eu quero a terceira maior nota. E ele vai procurar a terceira maior nota. Se eu tenho aqui um 10, tenho um 9,5. Então, menor do que o 9,5 vai ser o 9. Se eu tivesse colocado aqui o número 2, então ele ia achar a segunda maior nota, que vai ser o 9,5. Mas vamos voltar aqui para a terceira maior nota. Vamos agora achar a quinta maior nota. Igual, maior, coloco a faixa de intervalo que eu quero, ponto e vírgula. Nesse caso eu quero a quinta maior nota, coloco o número 5. Seguindo essa lógica, poderemos achar qualquer colocação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo. Vai depender do que você precisa. Então, a quinta maior nota vai ser um 8. Se eu colocar outro 9 aqui, ó, a quinta maior nota foi alterada para 8,5. Entendido isso, podemos seguir a mesma lógica na função menor. Escrevo aqui menor, tenho que digitar um intervalo, tenho que dizer para o Excel qual colocação eu quero. Então eu quero a menor nota desse intervalo, a menor vai ser 1. Se alguém tivesse tirado meio ponto, a menor nota seria meio ponto. Se eu quero achar a terceira menor nota, coloco igual menor, um intervalo, ponto e vírgula, o 3, aperto Enter e a terceira menor nota é um 3. Se eu mudar uma nota aqui e colocar, ao invés de 5,5, colocar 2,5, a terceira menor nota vai ser o 2,5. E para achar a quinta menor nota, digito igual menor, seleciono o intervalo e digo que eu quero a quinta menor nota. Aperto Enter, é um 4. Se eu acrescentar uma nota menor, coloquei uma pontuação 1 aqui, o valor já foi alterado. Então, nessa aula vimos como calcular a função média, como utilizar a referência absoluta para que, quando utilizarmos a alça de preenchimento, uma determinada referência não altere. Também vimos a função maior e menor e outras funções da alça de preenchimento. Entendendo isso, até a próxima aula.